servidores públicos do estado de Mato Grosso. Estamos hoje aqui, mais uma vez, com um novo episódio, o PodFesp. Dessa feita, estaremos dando voz e vez a um grande sindicato filiado à nossa FESP, Sintema Mato Grosso. Contamos com a honrosa presença do nosso presidente Jefferson, da nossa amiga querida sindicalista Eulinda e também da nossa vice-presidente Elisandra. Contamos com vocês para acompanhar mais esse importante episódio do PodFest. Venham conosco, venham conhecer Sintema Mato Grosso. Olá, estamos chegando com mais uma edição do PodFesp. E hoje recebendo aqui em nossos estúdios, é um prazer muito grande em tê-los aqui com a gente, o presidente do Sintema, Jefferson Souza, a vice-presidente Elisandra Frazão, a diretora financeira Eulinda Lopes. E vamos aqui nesse bate-papo falar sobre vários assuntos, dentre os assuntos, os 30 anos do Sintema. Presidente, nesses 30 anos, o que tem marcado a categoria nessa grande luta em defesa dos servidores da SEMA? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar participando desse PodFesp, né? E agradecer a Carmen que nos recebeu com muita maestria, né? Muito carinho, né? E assim, dentro dos 30 anos, foram vários desafios, né? Não, graças a Deus, e com várias conquistas também, né? Iniciando desde lá atrás, de 1995 até 2025, eu fiz parte, junto com a Eulinda, desde 2012, 2013, estamos fazendo parte dessas lutas sindicais junto do Sintema, auxiliando, fazendo parte da gestão, bem como auxiliando também em todas as conquistas que nós tivemos, né? Nesses 30 anos, uma das conquistas que marcou e muito aí a categoria. Uma das conquistas maiores que a gente tivemos foi a questão da redução dos níveis, que eram 12 para 10 níveis. Graças a Deus, a Eulinda ela foi uma das pioneiras nisso aí, ela bateu duro e conseguiu. E outras também foi a questão da nossa tabela salarial em 2017, que também foi uma grande conquista também. E olha, a luta é intensa, é todo o tempo, né? Não para a luta de vocês, né? Eulinda, nesses 30 anos, destaca pra gente aí também a luta de vocês, outros temas, digamos assim, que apimentaram essas discussões nesses 30 anos. A partir de 2025, né, que nós assumimos a diretoria, né, do Sintema, como uma nova gestão, nós fizemos a filiação junto à FESP, né, para que a gente pudesse estar junto com todos os sindicatos, né, que compõem o movimento sindical unificado nas nossas lutas que são comuns, né? E isso foi uma grande diferença que teve dentro do movimento sindical unificado. A questão da gente tratar do passivo do RGA, que é um tema latente, que a gente está, né, há 2 anos já trabalhando para ver se consegue uma negociação com o governo, né, para poder ter o retorno, né, desse RGA, que nos é devido pelo governo do estado, e fez toda uma luta para que os sindicatos se unissem, né, nessas pautas comuns. E a questão do RGA, a gente está à frente para fazer com que esse passivo ele seja repassado para os servidores. Não é justo, né, com essa reposição inflacionária que ela existe em todos os setores, né, da economia, que a gente continue com o nosso salário defasado em relação a isso. Essa situação causou uma grande desmotivação, né, dos servidores da SEMA e de todos os servidores do funcionalismo público do estado de Mato Grosso. Então, essa é uma grande luta, né, que nós estamos ainda enfrentando para que a gente consiga alguma negociação. Outro ponto importante, né, é que eu sou servidora aposentada. Então, a gente está trabalhando para tentar
retirar esse desconto indevido e inconstitucional de 14% da alíquota do servidor aposentado. E que tem sido uma luta muito grande de vocês, Sim, né? sim. Então, essa união entre os sindicatos, né, junto com o Mozap, lá em Brasília, né, a gente tem atuado junto com a FESP para que isso seja colocado em uma ampla discussão e que seja retirado, né, esses 14%, porque isso impacta, né, muito na vida do aposentado. Agora, a vice-presidente, Elisândria Frazão, como é participar do movimento sindical? É um desafio muito grande, né, para quem está à frente, né, representando uma categoria tão importante, né, que é a categoria de meio ambiente. A luta, ela visa o crescimento, né, a visibilidade do servidor, né, da SEMA, para o governo, né? A valorização, busca a união também desse servidor, né? Sim, é um desafio muito grande, mas é prazeroso ver que a gente busca esse crescimento, né? Que além de ser não só individualizado, né, para o servidor, mas também ele traz, junto com a FESP, ele mostra também um exemplo para as outras categorias, né? E agora tem uma outra situação, que é uma luta aí do Sintema e também da FESP Mato Grosso, através da presidente Carmen Machado, que é a questão da valorização dos servidores. E quando se fala valorização, é claro que isso representa a parte financeira, né? Ou seja, você vai valorizar um servidor, mas respeitando aí a parte financeira. Uma grande luta aí que o Sintema participou ativamente, juntamente com os demais sindicatos, através da FESP, que foi a grande luta pelo RGA. Foi e continua sendo, porque a luta continua, né, Souza? Sim, continua. A luta ainda continua. Estamos sempre junto com a FESP e com outros sindicatos, lutando ainda pelo passivo ainda que existe, que hoje, com 1,14 que ele deu, está em 18,38, mas esse passivo ainda existe. Estamos lutando junto até com a Assembleia também, nós auxiliamos também. Recentemente... E Jefferson Souza, tem uma situação ainda nessa mesma direção da RGA, você vê que a pressão que foi feita foi muito grande. Vocês tomaram a Assembleia Legislativa, foram para cima, aí, em conjunto, é claro, com a luta conjunto com os demais sindicatos, aí coordenado pela FESP Mato Grosso, FESP Mente também. Então, quer dizer, esse trabalho de conjunto, pressão total no governo, é que resultou nessa... Ainda não foi aquilo que a categoria queria, mas já foi um bom caminho, né? Sim, sim. Essa pressão resultou nesse 1,14 a mais, que nem estava previsto. Do jeito que ele falou, não ia dar nem 1 milímetro a mais de RGA. E a pressão deu esse resultado, 1,14, que fechamos em 5,4% de RGA. Além disso, também fizemos a pressão também junto com a Assembleia. Foi encaminhado um projeto, uma PEC, para tentar reconhecer esse passivo. Infelizmente não passou, mas ainda continuamos pressionando para que saia um resultado positivo em relação a esse passivo do RGA. Tem uma situação que eu sempre falo, que nós vivemos num país que tudo se avança diante da pressão. Sem pressão ou com um movimento tímido, dificilmente a gente consegue avançar, né? Sim. Esse momento foi um momento muito importante que o servidor público está vivendo. Por quê? Porque é a volta da união de todos, né? Não só de uma categoria lutando sozinha ali pelos seus direitos, não. Foi a unificação das categorias ali através da FESP, né? Ali a gente pedindo a mesma coisa e o governo ouviu em parte, né? Mas vamos conseguir. Eu vou dizer uma coisa, né? O fruto da união
é que dá bons frutos, né? Sim, sim. Sim, e nesse quesito, né, a gente quer ressaltar a importância da Federação dos Servidores Públicos Municipais ter aderido a essa luta, né? Porque nós temos servidores públicos em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Então, nessas mobilizações que foram feitas na Assembleia, vieram pessoas, né, de Vila Rica, pessoas de Campo Novo do Parecis, pessoas que deslocaram, né, de municípios que são bem distantes daqui da capital, mas houve esse entendimento que os municípios eles têm que estar aqui, né, com seus representantes sindicais, se unindo, né, aos servidores estaduais para que se pudesse, né, ter um maior número de servidores, né, fazendo todas essas reivindicações junto à Assembleia Legislativa. Né? E isso daí fez um efeito muito positivo. Eulinda, você tocou num assunto que é muito importante, né? Que é essa união. Servidores públicos municipais, o estadual e até mesmo, né, em algumas situações, claro, quando a luta, essa reforma administrativa, por exemplo, sim, nacional. Então, quer dizer, interessa aí o servidor público federal, municipal e estadual. Sim. No caso da RGA, você vê que, né, os municípios, através da FESP-mente do Nedilson, né, vieram somar nessa luta importante que afeta todos os servidores, né? Afeta e foi um ponto assim que a gente ficou impressionado de ver o comprometimento dos servidores municipais em relação a essas pautas que são comuns. Né? E isso, quando você vai, né, numa mobilização na Assembleia Legislativa, né, onde estão as categorias, né, do Serviço Público Estadual, as categorias do Serviço Público Municipal, né, o representante, né, do sindicato do Tribunal de Justiça, né, representante do Tribunal de Contas. Então, a gente vê que é uma união, né, porque essas pautas elas são comuns a todos os poderes, né? E isso faz com que a luta ela ganhe uma outra dimensão, né? E é interessante a gente estar colocando aqui também, para você que é servidor público, você tem que vir para o seu sindicato, porque quando você filia ao seu sindicato, você está dando uma procuração para que o sindicato leve o seu nome, vá à luta, te defenda ainda muito mais, sem contar, né, gente, que fortalece o sindicato, né? Sim. Servidores entenderam da importância de vir para o sindicato, na avaliação de vocês? É isso que a gente está tentando cada vez mostrar. E assim, além das conquistas, como diz, o RGA foi uma conquista. Hoje também tem a questão do concurso. Já foi contratada a banca que vai fazer, que é a Sesgran Rio, o concurso. Recentemente tem um projeto de lei, o projeto de lei 26 de 2026, que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Já está em segunda votação, quer dizer, já está entrando em primeira votação já, que criam 95 vagas. Então, vão ser previstas 150 vagas. Isso aí foi uma luta do Sintema, hein? Luta de Sintema junto com a Assembleia Legislativa, a deputada Sheila também, damos mérito à deputada Sheila, que nos ajudou também junto lá. Então, isso são lutas. E só há essa luta se o sindicalizado estiver junto com o sindicato. O sindicato ele não é nada se não for do esforço também dos sindicalizados. Porque quando eu penso assim, né, nesse bate-papo, é até interessante a gente estar colocando isso, porque eu sei que vocês têm uma grande massa de filiados, né, mas quanto mais filiado vir, fortalece o sindicato, e não é justo que aquele que é sindicalizado, aquele que dá todo o apoio, às vezes fala, presidente Jefferson Souza, não vai dar nessa mobilização em virtude de determinadas situações, mas conte comigo, estou filiado ao sindicato, tá? Se precisar de mais um apoio para a mobilização, pode contar comigo, porque quando sai o resultado que é positivo, não sai só para quem é filiado, sai para todo mundo. E não é justo aqueles que são filiados, que participam, que contribuem com o sindicato, né? Só eles
contribuem, aqueles que não contribuem, né, recebem da mesma forma a conquista. Então, eu acho nada mais justo do que todos participarem, além que a gente sabe que fortalece o sindicato. Sim. Tanto até para complementar essa sua fala, né, nós podemos citar mesmo, o governo tanto sabe disso aí que tentou atacar os sindicatos com a lei de Mordaça. Então essa foi a intenção dele, tirar a representação dos sindicalizados, que eles não tivessem voz. Então criou essa lei de Mordaça tentando limitar o número de licenças de mandato classista para os presidentes de sindicatos. Tentando fazer uma desmobilização, tentando desmontar os sindicatos, né? É um absurdo. Isso mesmo. E nós não podemos aceitar isso, né? Porque os sindicatos, eles representam os servidores e eles estão à frente de uma luta, né? Para que haja a valorização do servidor público, né, para que haja melhores condições de trabalho. Então, é essencial que o sindicato mantenha a sua soberania. Ele precisa, né, ter essa capacidade de de tomar as suas decisões, né? O governo não pode limitar a atuação do sindicato, não cabe a ele fazer isso. Então, isso é uma coisa muito grave que aconteceu e que a união dos sindicatos, né, e dos poderes contra essa lei da Mordaça fez com que ela não fosse retirada de pauta e não fosse votada na Assembleia Legislativa. Então, é importante a gente estar à frente, né, dessa luta, né, mesmo que por problemas pessoais ou questões, né, de sobrecarga no trabalho, o servidor ele não possa estar presente, mas ele está presente através de sua filiação, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa base de servidores sindicalizados, né? Porque aí as pessoas que conseguem estar nas mobilizações, elas agregam, né? Isso foi muito interessante, né? Porque você chegar lá na Assembleia Legislativa e não ser possível entrar, né? Lotou lá, né, a Assembleia Legislativa e a polícia, né, militar estava ali na frente já cerceando a entrada de servidores. Então eu recebi ligação de nossas servidoras: eu, linda, estou aqui na porta, não estamos conseguindo entrar. Aí desci, aí foi feita toda uma negociação para as pessoas que estavam ali sem poder entrar, para que elas entrassem, né? Então isso faz com que a bancada nossa estadual, porque os deputados eles são eleitos por nós, né? Sim. Né? E Pela sociedade. Quando eles viram aquelas galerias ali, tanto a galeria lotadas, né, de cima e embaixo, sim, quer dizer, o peso foi muito grande. Sim. O deputado, um ano eleitoral, será que dependendo do posicionamento dele ali, vai ficar mal com os servidores? Sim. E isso poderá refletir lá nas urnas, né? Isso. Essa leitura mesmo. E sempre eu falo também, costumo dizer, né, que é importante você, que é servidor público, estar afiliado no seu sindicato. Por quê? É fácil, por exemplo, o governador, eu duvido, se for um servidor sozinho, tentar conversar com o governador, ver se consegue. Não consegue. Você vê que até o conjunto de sindicatos, né, o movimento sindical com a FESP, o governador não quis atender, né, não quis receber. Sim. Agora, imagine um servidor. Né, pode, de repente, ser até perseguido. Quem é que coloca a tapa na hora? Por exemplo, um exemplo aqui, os consignados. Sim. Quem é que colocou a tapa, a cara tapa, digamos assim? Foram o quê? Os sindicatos, sim, a FESP, o movimento sindical, né? O FESP-Mente, né? Quer dizer, a força sindical, ela é muito grande, o movimento sindical. Quer dizer, vocês é que colocam a cara, a tapa, para defender o servidor. E nada mais justo do que o servidor participar. Sim. Como é que vocês avaliam essa situação dos consignados? Assim, viu até a repercussão grande que está tendo esses consignados, não só a nível estadual, como a nível federal também. A nível federal. Agora, recente mesmo, o próprio doutor Pedro Taques mesmo vai ser ouvido lá pelo Senado das fraudes consignadas feitas pelo Banco Master, inclusive aqui em Mato Grosso. Ou seja,
essa questão do Banco Master ela não envolve somente questão do INSS, mas sim os consignados aqui também, as fraudes que ocorreram aqui nos consignados. E além de outras situações também, outros bancos, como Capital Subsídio e outras instituições financeiras que inclusive não tinham autorizações, né, para estarem atuando como banco ou fazendo essas questões desses empréstimos. Né? Os cartões benefícios, os cartões de créditos consignados também, que eram impagáveis, que a pessoa simplesmente ela ia tendo uma bola de neve. Né? Então, assim, com toda essa atuação, né, que teve inicialmente, claro, não podemos tirar o mérito também do Simpag, que fez toda pegou toda aquela documentação e fez, né, A juntou a investigação né? inicial. E aí, junto com a FES, mais 6 sindicatos iniciais, que contratou o escritório do Dr. Pedro Tax. E ocasionou todo esse escândalo que está ocorrendo hoje. Né? Consignados sendo suspensos, o próprio judiciário dando razão em alguns pontos, dizendo que sim, deve ter o desconto, mas esse desconto vai ser em determinada conta, que depois pode ser revertido para os servidores que foram indicados que ocorreram as fraudes. Né? Diga uma coisa, nesse escândalo dos consignados, quais os pontos assim mais, digamos assim, mais revoltantes de situações de servidores, né, que vocês receberam? Assim, aquela servidor que fala, não, eu não tomei dinheiro emprestado, mas meu nome estava ali. Ou, eu tomei sim dinheiro emprestado, mas não esse montante. Quais os pontos assim que mais chamou a atenção de vocês? A situação de essas fintechs, elas fornecerem esses empréstimos como se fosse um empréstimo consignado a juros baixos e, na verdade, ele é um cartão de crédito a juro rotativo. Né? Então, ele recebeu aquele recurso, né, que foi oferecido para ele, e ele, ao invés de pagar o juro, né, baixo, que é do crédito, que é do empréstimo consignado, ele passou a ser cobrado como um cartão de crédito de juro rotativo. Então, o que acontecia? Todos os meses ia sendo descontado do salário dele a parcela mínima e ia gerando o juro daquela parte que não estava sendo paga. Então, na verdade, o servidor público ele foi totalmente enganado, ludibriado, e isso fez que essa dívida dobrasse, triplicasse, né? Então, tem servidor que está com praticamente todo o seu salário comprometido em relação a esses inúmeros, porque houve um assédio muito grande, não só ao servidor público, né, da ativa, como aos aposentados, né? Foi oferecido aquele valor para ele, ele entendeu que era uma oportunidade, né, para ele fazer um tratamento de saúde, para ele, né, fazer alguma coisa que ele estava, né, necessitando naquele momento, e ele gerou uma dívida imensa para ele mesmo. Então, isso é de uma maldade que a gente não consegue aceitar. Né? Isso aí precisa tomar um rumo. Então, quando o Simpag, ele fez as investigações e mostrou que realmente havia fraude, né, em relação a isso. Então, nós, sindicatos, junto com a FESP, nos unimos, né, junto com o Simpag, para que a gente pudesse fazer, juridicamente, entrar com ações contra isso que estava acontecendo, porque não é possível, né, fazer uma coisa dessa. O servidor público ele não pode ser esmagado dessa forma como ele foi esmagado. E tem muitos servidores, tanto da ativa quanto aposentados, pensionistas, super endividados, então, né? Super endividados. Sim. Nós temos a nossa assessoria jurídica, que ela recebe, né, a todo momento essas reclamações, né, tanto dos servidores da ativa como servidores aposentados que vão em busca de orientação, tentando entender. E houve até um caso interessante, né, tinha uma servidora que fez um empréstimo, aí ela queria pagar a dívida, né, porque ela precisou do empréstimo em determinado momento, aí ela conseguiu sanar aquilo naquele momento, e aí ela queria fazer a quitação, ela não conseguia fazer a quitação,
As fintechs não deixavam ela quitar, porque para eles era interessante que ela, né, continuasse com aquela dívida. Isso é inadmissível. Que absurdo, né? Sim. Bom, falamos aqui, citamos há pouco a questão do edital, do concurso público. Só para a gente fechar esse assunto do concurso público, muita gente na expectativa desse concurso. Como é que está o andamento? Sim, hoje já foi contratada a empresa, né? Já saiu o contrato dela, vai ser a Sesgranil, né? Lá do Rio de Janeiro, e está para elaboração digital, hein? E para e passo também está havendo as criações das vagas necessárias para completar as 150 vagas. Bom, um outro assunto aqui é um caso que aconteceu recentemente. A FESP, juntamente com a FESP-MT, FESP-mente, realizou um encontro com os pré-candidatos ao Senado da República. O pré-candidato ex-governador, ex-senador Pedro Taques, com a deputada estadual Janaína Riva e com o ministro da Agricultura e senador Carlos Fávaro, né? Então, são pré-candidatos ao Senado da República e a FESP-mente, junto com todos os sindicatos, sabatinaram eles para saber que proposta os três têm para o servidor público no estado de Mato Grosso e também em todo o país. Como é que vocês vêm acompanhando e participaram, é claro, dessa discussão? Sim, nós estamos participando ativamente porque nós entendemos o seguinte: hoje não tem como estar nos poderes, seja no poder legislativo, estadual, federal, pessoas que não sejam comprometidas com servidores públicos ou servidores não sejam servidores públicos. Até porque, para evitar o que já está ocorrendo anos e anos, estamos sendo sempre massacrados. Então, servidor público tem que votar em servidor público ou quem defenda servidor público. Porque essa questão, o período eleitoral é uma coisa, né? É abraço, meu amigo, abraço daqui, abraço dali. Passou o período da campanha eleitoral, meu irmão. Não são todos, mas tem uma maioria aí que chicote no lombo do povo e chicote no lombo dos servidores públicos também. E daí, aquilo que a presidente Carmen disse, o Nedeus também da FESP-mente, se colocaram muito bem, que é hora de ouvi-los. Que proposta tem? Né? Ouviram as demandas, que não são poucos, né? É importante, claro que é importante sentir isso para que o servidor público possa definir em quem votar para o Senado da República. É isso? Sim, sim. Não só ouvi-los, mas como também o movimento sindical unificado junto com a FESP, inclusive o Rosenval do TJ, vamos fazer uma carta de compromisso. Eles vão assinar uma carta de compromisso dizendo na defesa dos servidores. Então, não é só ganhar a eleição, eles vão ter um compromisso de estar atuando em favor do servidor público. Uma carta compromisso, então, Isso. Né? Porque não vai ficar... Passou pelo eleitoral, não fica aquela... Mas não me lembro de ter prometido isso. Não, senador, está aqui, ó, senhor, aqui é o documento que o senhor assinou. Isso mesmo. É importante esse comprometimento daqueles que, de repente, possa se eleger senador da República, né? Sim, sim. Com toda certeza. E é um momento também muito importante que a federação está organizando, que é realmente ouvir, porque nós, servidores, nós temos que analisar. Então, com tudo isso que está sendo preparado, né? Eles têm trazido seus projetos, seus compromissos, tudo. Então, vai fazer com que o servidor tenha essa visão do que realmente ele pretende ali, se ele realmente ganhar, né? Então, é um voto de consciência que nós vamos ter que dar para esse candidato. E este ano a população irá escolher 2 senadores da República, ou seja, a população vai votar 2 vezes, né? Então, quer dizer,
na hora do voto, tem que pensar, repensar, avaliar, reavaliar, porque o voto é coisa séria, né? Sim, o voto é coisa séria. Qual é a grande preocupação que vocês têm? Porque a Câmara Federal, o Senado da República, é claro que o Legislativo Estadual também é de suma importância, mas lá em Brasília é lá que tudo acontece. Uma delas e que preocupa os servidores públicos e que vem de lá, né? Vem de lá. Então, daí a importância do voto para o Senado e do voto também para deputado federal. É de lá que vem as leis, né? Ou seja, eles elaboram as leis que pode beneficiar ou não, ou até tirar direito do servidor público. Como é que vocês, qual que é a orientação de vocês para os servidores públicos em relação às eleições deste ano? Voltar, como a gente falou, voltar em servidores públicos ou candidatos que defendam o servidor público. Porque não devemos esquecer que é de lá que veio a reforma administrativa, que a intenção era acabar com o concurso, achatar salários, né? Cada vez mais aumentar o número de terceirizados. Então, essa era a função deles. Inclusive, estender as progressões em 20 anos. Hein? Em 20 anos. Então, quer dizer, em 20 progressões, né? 20 níveis, cada vez dificultando mais a vida do servidor. E se isolando, entrando cada vez mais terceirizados e contratados. Eu acho muita covardia daqueles que disputam eleições, se elegem e depois, quando o servidor público vai procurar, fala, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho comprometimento com este ou com aquele governo. É triste isso, né? Sim. É por isso que a gente está pensando na carta de compromisso. Então, ele vai ter, a gente quer fazer aquele que tenha compromisso para o servidor público, junto com o servidor público. E também tem uma discussão muito ampliada em relação a algumas candidaturas de deputado estadual, de deputado federal, e que, de repente, está saindo do movimento sindical. Isso é muito importante, né? Sim. Tem que ter também servidor público também aqui na Assembleia Legislativa também. É importante, seja servidor público ou que defenda o servidor público. Porque as várias leis que estão ocorrendo aqui, uma delas, como falou, é a questão da lei da mordaça. Outra também, um exemplo, que é uma lei que ataca diretamente, estava atacando diretamente vamos dizer, o funcionalismo público da SEMA, que é a lei 1145 de 2025. Essa lei mesmo, ela cria o passaporte verde para rebanhos bubalinos e bovinos, sem que tenha informações de dados da SEMA e do INDEA, ou seja, daria o passaporte verde para aqueles empreendimentos, né, que bubalinos e bovinos, né? Esse passaporte verde o cara poderia vender para qualquer lugar, inclusive para o exterior, sem a SEMA estar participando junto, dizendo que aquela propriedade é ambientalmente segura ou que aquele bovino está sanitariamente também seguro. Tanto que, assim, a pressão nossa do Sintema e do Sintap conseguiu que esse projeto de lei não fosse aprovado. Esse projeto de lei era para ser aprovado ano passado para ser levado para a COP. COP 23. Só que simplesmente ela foi barrada, hein? E essa tramitação ocorre na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Esse aí da questão da Lei 1145 de 2005 ocorreu dentro da Assembleia Legislativa. Ela retiraria atribuições que são da SEMA e do INDEA, passando para um instituto chamado IMAC, que é uma OS, que é uma organização social. Ela já passou? Foi aprovada? Não passou. A gente conseguiu barrar ela nesse ponto. Inclusive também o Sintema entrou em contato com o escritório do Dr. Pedro Tax para a gente tomar medidas judiciais se ela tentasse, se fosse aprovada. Quer dizer, a luta de vocês é uma luta permanente, dia a dia. De repente, do nada, a Assembleia Legislativa quer votar um projeto e aí entra vocês. Sim, sim. Tanto que esse projeto de lei ele foi barrado na época por pedido de vista do deputado Lúdio, né? Porque simplesmente ele chegou para ser votado. E simplesmente o deputado Lúdio, ele pediu visto 5 dias e chamou os sindicatos, o Sintema e o Sintap, que participaram da discussão e conseguiu barrar, porque o projeto era para ser apresentado na COP.
Bem, gente amiga, se tiver algo que a gente não falou ainda e que vocês gostariam de estar colocando, fique à vontade. Eu gostaria de colocar a questão da nossa luta, né, que mais uma vez o Sintema está encabeçando, que é para que seja feita a atualização do valor das diárias, né? A SEMA faz, né, grande parte do seu trabalho em campo e hoje em dia o valor da diária ele está tão defasado que o servidor não consegue, né, pagar as suas despesas, né, quando ele está fazendo uma fiscalização, quando ele está fazendo uma vistoria, ele não consegue pagar minimamente, né, o hotel, né, para ele, né, dormir e a sua alimentação. Então isso ela se estende aos outros servidores públicos, né? Então, no ano passado, quando a nossa colega de carreira, a Sheila Klenner, que ela é suplente de deputada estadual, ela assumiu na Assembleia por 30 dias, então o Sintema, junto com a FESP, esteve reunido com ela e apresentou essa demanda, né, dos servidores da SEMA para que ela fizesse uma solicitação, uma emenda para que tivesse chamada a atenção do governo do estado para que fosse feita essa atualização das diárias. Como é que está o andamento dessa atualização? Então, nós estamos em negociação, né, para que isso seja realizado. E, mais uma vez, essa não é uma pauta, né, que é só dos servidores da SEMA e não é só o Sintema que está à frente. Nós unimos, né, junto com os outros sindicatos, para que se trabalhasse junto, né, do governo do estado, demonstrando, né, foi feito um documento técnico, né, demonstrando que realmente a diária está defasada e que não é possível eles pagarem as despesas de campo. Então, a gente está trabalhando nessa pauta, né, para conseguir fazer ter essa resposta, né, do governo do estado e que ele faça essa atualização. Tá ok. Bem, gente amiga, e assim chegamos ao final de mais um PodFesp. Carinhosamente, muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco, contando, falando dos trabalhos desenvolvidos por esse importante sindicato que representa aí os servidores da SEMA. Sim, e pedimos aos servidores, né? Confie no seu sindicato e valorize ele, porque ele está lutando por você, hein? Quem não é filiado, se filie, porque é importante a participação de vocês. O sindicato é só forte por causa dos sindicalizados. Sim. E com relação à nossa carreira, né, nós precisamos também de uma atualização, né, do nosso subsídio, precisamos reestruturar a nossa carreira, o salário do servidor da SEMA ele está também defasado, então a gente tem essa grande luta, né, e que precisa do apoio de todos os servidores para a gente poder entrar numa negociação de uma tabela atualizada do subsídio do servidor da SEMA. Então, servidores, né, precisamos de vocês, vocês têm que estar apoiando, né, o Sintema para que a gente consiga, né, trabalhar essas pautas que são tão importantes para a nossa carreira. Vice-presidente? Vou reforçar mais uma vez o convite. Você que não é sindicalizado, venha se sindicalizar, porque precisamos da tua força. Porque juntos somos mais fortes e lutamos por uma pauta única, que é a melhoria da nossa carreira. Gente, muito obrigado. Foi um prazer muito grande em tê-los aqui com a gente. Com o apoio técnico do jornalista Luiz Henrique, no marketing Herbert Almeida, aqui na apresentação David Paula, eu conversei com o presidente do Sintema, Jefferson Souza, com a vice-presidente Elisandra Frazão e com a diretora financeira Eulinda Lopes. Gente amiga, a todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro.